Fala, Dev. Hoje eu vim falar contigo sobre o jeito errado de tentar ser sênior e de tentar, de fato, ir para um cargo de senioridade maior. É óbvio que muita gente quer ser sênior, muito dev quer virar sênior, ou muito júnior quer virar pleno, por exemplo, e o pleno quer virar sênior. Isso é uma coisa que todo mundo quer tanto por prestígio, tanto por ser melhor visto, tanto para ganhar mais, obviamente, que pode ser que seja um dos principais motivos, ou até para conseguir passar em entrevistas mais complexas, com devs mais seniors, em empresas maiores ou empresas na gringa, enfim. E aí o que que acontece? Eu vejo muito dev ao meu redor, no mercado, em várias empresas que eu passei, muitos devs, até amigos meus ou conhecidos, que cometem o mesmo erro. E talvez tu cometa esse mesmo erro. E eu acredito fortemente que esse seja o carro-chefe para fazer com que tu não chegue numa senioridade maior mais rápido, que tu não seja contratado numa senioridade maior mais rápido ou não seja promovido dentro da tua empresa. E o que acontece aqui, cara, é que você chega todos os dias para trabalhar, querendo executar a tarefa, querendo trabalhar muito, puxar muita tarefa, entregar muito. E você faz isso, você consegue executar de fato tudo isso todos os dias, entregar muito. Você estuda muita tecnologia nova da sua stack, você aprende todos os conceitos lá do seu ORM favorito, da sua linguagem favorita, aprende a melhor forma possível de fazer a sintaxe, aplica Solid, aplica Clean Code, detona lá nos code reviews dos seus colegas, comenta um monte e acha que é assim que a sua senioridade vai vir. Quando na verdade esse é um erro. A verdade é que devs mais experientes, devs que de fato são sênior, que são aqueles devs que vão te entrevistar quando você for fazer uma entrevista técnica para uma empresa maior ou enfim, até para uma empresa maior, menor, mas pensando em ter uma senioridade maior, são devs que não exatamente são os devs que produzem mais tarefas. Esse é um conceito errado. Na verdade, o como a empresa mede o quão sênior tu é e se você pode de fato exercer um cargo de maior senioridade, é de fato a quantidade de valor que tu entrega. E entregar mais tasks não quer dizer que você entrega mais valor. Então, se você tem essa visão de que quanto mais você entrega, mais você entrega valor, tá errado. Não é isso que te faz sênior. Não é isso que te faz chegar na posição de sênior. E como que você entrega valor então? Cara, basicamente o que a empresa prioriza muito? Prioriza lucro, óbvio. E como que você pode gerar lucro para a empresa? Porque você não é um vendedor, né? A menos que você, claro, esteja se promovendo para vender teu peixe, né? Na hora de uma entrevista, enfim, você não é um vendedor, você é um programador, eu pressuponho. Então, como que você gera mais lucro para uma empresa? Cara, economizando em arquitetura, economizando em infraestrutura e fazendo um sistema que de fato não dê problema, que escale e gere dinheiro. Um sistema que, quando precisar crescer, quando novos usuários precisarem entrar, aquele sistema vai de fato escalar e vai continuar gerando dinheiro sem gerar dor de cabeça, sem gerar um problemão ou sem gerar um custo, cara, um custo absurdo de infraestrutura por como aquele sistema foi arquitetado, por como aquele sistema foi pensado. E aí o que acontece? É assim que você gera valor, certo? Só que aí você, com esse pensamento de, cara, vou aprender todos os frameworks possível, vou aprender a maior quantidade de tecnologias possível, vou aprender tudo sobre a minha stack. Você chega para uma entrevista técnica e o que que você tem para falar? Você tem para falar que você sabe de frameworks, você tem para falar que você sabe aplicar um bom clean code. É isso que você acha que vai convencer o cara do outro lado a saber que realmente você sabe aplicar na prática e construir um sistema que vai ser de fato escalável, que vai gerar lucro? Cara, eu acho que não. Eu, pelo menos, já fiz muita entrevista e nenhuma das vezes que um dev falava somente sobre código era um dev que toda a equipe olhava com bons olhos para ele. Então, se numa entrevista você vai
dificultar de convencer alguém que você é de fato um dev bom e um dev que pode exercer um cargo de maior senioridade. Como que você acha que quando você estiver no teu time, fazendo debates técnicos e fazendo um code review mesmo, como que tu acha que tu vai convencer alguém? Se os teus insights, se o que tu sabe é especificamente código. Cara, você vai passar a não convencer, você vai passar a ser aquele dev apagado, aquele dev que só entrega tarefa, você vai passar a ser aquele dev mediano, você vai, pode sim comentar muito em code review, tentar provar que teu colega está errado, mas você entende que você está indo talvez até pelos enviesado de forma errada, porque você, beleza, você tem uma baita opinião sobre código, mas e quando o time precisa de você? Quando o time precisa de fato de você para falar sobre como que a gente resolve esse problema para receber mais usuários e fazer com que isso aqui gere menos custo? Quando vem essa pergunta, você não sabe como responder, você não sabe como opinar. E aí vem uma pergunta de performance, uma pergunta de mensageria. Cara, como de fato eu posso usar a mensageria aqui nessa tarefa para fazer de forma assíncrona, para gerar mais performance, para conseguir atender mais usuários, para conseguir ter mais requisições e para conseguir ter menos custo. Às vezes vem uns questionamentos assim do teu time, do teu líder técnico, de pessoas mais sênior, de stakeholders, muitas das vezes, e simplesmente você não sabe o que falar. E você não gera valor. Você não gera valor nem no teu time e você não gera valor nem numa entrevista técnica mais sênior. Aí você é um sênior, você é muito bom em código, muito bom em resolver problemas de negócio, em fazer CRUD. Aí você chega na entrevista técnica e você só sabe falar sobre isso. Você não sabe falar que tu sabe construir uma API escalável. E aí você não consegue uma vaga de especialista, você não consegue uma vaga de arquiteto. E aí é a mesma coisa para o pleno. O pleno chega com esse mesmo pensamento e não consegue uma vaga de sênior. O júnior não consegue uma vaga de pleno. Por quê? Porque sempre pensando em código, nunca pensando arquiteturalmente. E aqui vem a resposta. Me aluguei um pouquinho para chegar onde eu queria, mas você tem que pensar em arquitetura, você tem que pensar em trade-offs, você tem que pensar em resiliência, escalabilidade, performance e observabilidade. É isso que vai te fazer ser diferente, é isso que vai te fazer ter o que falar numa entrevista técnica e convencer. E também convencer seu próprio time. E se provar que você pode ter um cargo de maior senioridade, tanto numa entrevista, tanto, obviamente, quando você já está dentro de um time e quer ser promovido ou entrou para um cargo de maior senioridade e simplesmente não consegue provar o seu valor porque os seus insights são totalmente enviesados em código. Então, essa imagem aqui que está parada todo esse tempo, comigo falando um monte aqui, é uma imagem que eu trouxe que, se você não sabe esse básico aqui, você não vai conseguir ser sênior. Você pode até conseguir ser sênior, mas você vai ser aquele sênior apagado. Raramente você trabalha com pessoas fora da curva. É só você pensar, se você já é dev e passou em várias empresas aí, raramente você vai ter uma pessoa na mente que ela era fora da curva. Mas para pensar, cara, se aquela pessoa era fora da curva, o que ela sabia? Eu tenho certeza que 90% dos casos a pessoa que era fora da curva era a pessoa que sabia de performance, de resiliência, como fazer um sistema seguro, resiliente, que é a prova de falhas, como fazer um sistema que tem de fato performance, como fazer um sistema observável, que vai ter log, que vai ter alerta. Eu tenho certeza que essa pessoa fora da curva que você trabalhou era essa pessoa. E se você não via isso, as pessoas que estavam acima dela provavelmente viam. E isso é o que gera lucro para a empresa. Isso é que é o gerenciamento de risco, que eu tanto falo aqui nesse canal mesmo. E, bom, essa arquitetura básica que eu estou mostrando aqui, se você não sabe o que está aqui nela, você dificilmente vai conseguir progredir como alguém mais sênior. Isso aqui não é coisa de DevOps, cara. Não é sobre DevOps. O DevOps pode até aplicar muitas coisas que não aqui. Mas se você é dev e você só sabe código e não sabe isso aqui, você nunca vai saber opinar de forma correta quando estiver construindo uma feature, um sistema de fato dentro de uma empresa. Isso eu estou falando para devs que querem se destacar, devs que querem ser sênior mesmo e que querem
ser de fato ouvidos dentro de uma empresa e passar para entrevistas mais técnicas. Se você quer ser de fato só um executor tranquilo, você saber isso aqui realmente não vai mudar muita coisa, você vai estar sempre apagado, de fato. Mas o que acontece? Se você não sabe isso aqui, eu vou te contextualizar. Isso aqui é um sistema super básico para a gente escalar, tá? Super básico mesmo. Aqui nisso aqui não tem muitos conceitos de arquitetura de fato avançado. Eu vou passar bem por cima para ser mais fácil. Até porque eu estou considerando aqui que você está iniciando a arquitetura, que talvez tu não saiba. Mas aqui tem bons conceitos para fazer um sistema escalável de verdade, um sistema que de fato entrega valor. E esses conceitos aqui você pode levar para dentro das decisões da sua empresa para quando você quiser fazer um sistema escalável, um sistema que funciona de verdade e é à prova de falhas. O que que a gente tem aqui? A gente tem um load balancer. O que que esse load balancer faz? Quando as requisições chegam nele, você tem aqui várias réplicas do seu back-end, do seu microserviço, seja lá de qual formato você trabalha, que você pode distribuir carga entre essas instâncias. Você pode tanto escalar horizontalmente, que é criar mais instâncias conforme for faltando, conforme for demandando muita carga, você escala horizontalmente e cria mais instâncias aqui. E aí você pode fazer isso de várias formas na infraestrutura, enfim, não é o caso aqui. A intenção é deixar agnóstico para tu entender. E aí você usa o load balancer para distribuir carga entre todas essas instâncias aqui. E aí o que acontece? Se uma das instâncias falhar, der erro, cair, tiver down, não estiver funcionando, você ainda tem as outras instâncias que esse load balancer vai jogar a carga. Então não tem problema nenhum. Teu sistema de fato, se deu algum erro, uma das instâncias caiu, um dos seus backends caiu, não tem problema nenhum, porque o load balancer roteia, faz o routing ali para a instância que estiver funcionando e ele de forma inteligente balanceia a carga para de fato organizar ali e não sobrecarregar nenhuma instância. O que que a gente pode ter também aqui? Um ponto rápido: observabilidade, alerta e log, porque você vai precisar achar os problemas quando derem problema. Tudo dá problema em software, então, obviamente vai ter problema e você tem que ter alerta e log, isso é obrigatório. Uma coisa que é muito boa de se ter também é cache, antes do banco de dados. Então você pode ter um cache aqui para coisas de leitura que você pode entregar de forma mais pronta. E você pode simplesmente montar ali o seu cache e ficar remontando os dados que estão ali conforme tanto tempo, com um cron job, ou seja lá qual for a estratégia. Mas para aliviar a carga aqui no lado do banco de dados. Tem outras estratégias para fazer aqui no lado do banco, vamos fazer um banco de leitura, um banco de escrita, mas não vou entrar nesse ponto agora para não ficar complexo. Então, essa é a relação cache-banco aqui, cache-database, para aliviar a carga no banco de dados, no lado do banco de dados. E também você pode ter mensageria para fazer coisas assíncronas. Então, uma outra forma de lidar com cargas pesadas, com tarefas de fato pesadas, é ir usando mensageria e processando assincronamente. Então, você pode, se você tem algo muito pesado que demora, digamos que tu quer processar alguma coisa e depois quer mandar um e-mail. E esse processo leva muito tempo e o usuário teria que ficar esperando aqui na frente, aqui no cliente, até tudo terminar. Você poderia usar uma fila e trabalhar com mensageria. Aí o que acontece? O processamento vem aqui via API, entra no load balancer, entra no back-end, processo que tem que processar, só que ele manda para uma fila. E aí tu já devolve para o teu usuário em pouquíssimos milissegundos ou segundos, dependendo de como for a tua performance, mas normalmente milissegundos ali, que já tá, que deu sucesso. Só que não foi processado ainda. Isso aqui está numa fila que pode ter vários registros sendo processados aqui e que em algum momento aquilo vai ser processado. Mas não precisa ser processado naquele momento e você libera o teu tráfego. E aí você pode processar isso aqui posteriormente, mas isso é coisa rápida pela fila, que ela joga num consumer que fica ouvindo e esse consumer chama um service use case, qualquer coisa ali que tu tenha para frente, que dentro da tua API, que de fato vai processar aquele dado e mandar um e-mail, por exemplo, ou fazer, seja lá qual for o processo que tu tiver que fazer. Então, isso aqui é o básico de uma arquitetura escalável. A gente pode ter, então, conceitos simples aqui que tu pode levar para dentro do teu time. Load balancer, escalamento horizontal, cache,
Banco de dados de escrita e leitura que tu pode pesquisar mais, e aqui no canal eu falo mais sobre, mas não vou entrar a fundo agora. Mensageria e observabilidade, tá? São coisas aí que tu pode levar para o teu time que tu vai acrescentar mais valor. Se, por exemplo, tu quiser levar isso aqui para dentro de uma entrevista técnica, esses insights, essa arquitetura para dentro de uma entrevista técnica de system design ou onde você está debatendo conceitos de programação, conceito de escalabilidade, performance e resiliência, isso aqui se aplica. Você ter esse conhecimento se aplica. E aí você dá de fato o primeiro passo aí para falar sobre coisas avançadas para ir para uma senioridade maior. Assim como dentro do teu time. Se você pegar esses conceitos iniciais que eu te dei aqui e dar uma aprofundada neles, pode ter certeza que tu vai evoluir muito, vai chegar com insights de verdade, insights bons em qualquer feature ou refactor mesmo que tu for construir ou bug que tenha que resolver. E teu time estiver debatendo sobre, pensando numa tarefa e tu chegar com esses insights, pode ter certeza que o impacto vai ser muito maior do que quando você estiver pensando somente em código. Assim também para code review ou para entrevista, assim como eu já falei. Enfim, então aplique isso. O jeito certo é esse, é focar também em arquitetura. Claro, ser bom em código, ser bom em clean code, solid. A arquitetura é limpa dentro do código, é perfeito, é ótimo para ser mais sênior. Mas se tu quer de fato ser diferente, chegar numa senioridade maior mais rápido, e ser de fato um sênior bom, tu vai ter que saber isso aqui. Tu vai ter que saber arquitetura de software. Então, foque nisso, aprenda isso, aplique e pode ter certeza que isso aqui vai transformar a sua carreira e te fazer ser um sênior de verdade. Se você quer continuar aí evoluindo na sua carreira e aprender sobre arquitetura de software, aprender de fato tudo isso que está nessa tela, mas de forma aprofundada e de fato aprender muito mais, que tem muito mais coisa dentro da arquitetura de software que você precisa saber se você quer ser sênior e quer ter uma posição maior dentro de uma empresa, de fato passando nas entrevistas mais complexas. Se você quer isso, cara, me segue aí e já deixa o like porque nesse canal aqui eu falo justamente sobre isso e te faço ser um dev que de fato se destaca no mercado.